Vamos falar um pouquinho assim do Brasil, né, de uma maneira geral. A gente não vai ficar entrando, até porque a gente até brincou, a parte política, que senão até vai porque dar a gente não é economista, né? Então o nosso papel aqui não E é nem ficar cientista político. Então tem coisa que a gente pode até evitar aqui de falar, porque não tem muito. Mas é um consenso, né? Que as pessoas ficam perguntando assim: ah, e se fulano foi eleito, ciclano foi eleito, né? A gente tá falando antes das eleições, mas é importante que, após a eleição, o Brasil vai ter um cenário mais claro, mas foi debatido que o mundo ainda está muito turvo. Então, a gente depende muito do mundo, né? Então, não adianta o Brasil estar um pouco mais claro, sendo que o mundo ainda está confuso, né? Se a gente não tem clareza do que vai acontecer para frente, visto reflexos de pandemia na Europa, o autoritarismo na China, guerra na Ucrânia, ali com a inflação absurda, né? Exatamente. E ainda assim, então, assim, uma forma que eles falaram de se proteger é de trabalhar com CDI no curto prazo, né? De estar mais atrelado a CDI mesmo, que a gente é um país de juro alto, é mais previsível. Então, como é que você vê um pouquinho disso, assim, desse contexto, assim, né, de você ter um cenário mais claro pós-eleição, mas ao mesmo tempo um cenário macro mais tumultuado? O preço é o fator de ajuste. O que eu quero dizer com isso? Simples, né? Vamos lá. A ideia é a seguinte: o que já está precificado nos ativos? Porque uma coisa vamos tentar trazer para os imóveis que é um pouco mais tangível. Pô, estou comprando esse imóvel, mas pode ser que vai montar um prédio aqui, que vai não sei o quê, que vai ser difícil eu alugar, porque vai estar uma construção de um prédio aqui do lado, 3 anos. Só que, qual que é o preço que você está pagando nesse imóvel? Se você estiver pagando um valor muito abaixo do valor de mercado, mesmo que aconteça algumas coisas, aceita desaforo ali, né? Vamos falar assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque é nos momentos de incerteza que os ativos de risco mais se depreciam, mais caem, mais ficam baratos, mais tem margem de segurança. Então, e muitas vezes de forma irracional. Então eu vejo muito pelo outro lado também ter um pouco de tudo, cara. Talvez eu vou alongar, né? fazer a gestão de portfólio. Pô, mas aí será que é a hora de eu deixar um pouco mais curto? Pode ser, lógico que pode ser, mas do outro lado, eu preciso ter também esses ativos baratos, que é o que vai me posicionar. Porque se toda vez que a coisa ficar turva, eu for para o ativo de baixíssimo risco, eu nunca vou aproveitar as oportunidades. Em 2008, quando caiu lá embaixo, estava muito turvo. O Lehman Brothers quebrou, ninguém imaginava que podia acontecer. O pessoal falando que o mercado financeiro ia entrar em colapso. Foi uma das melhores oportunidades. Em 2015, final do governo Dilma, impeachment, ninguém sabia quem que ia entrar, como é que ia governar. Tava um caos ali, bolsa despencando, o Brasil vai acabar, ninguém consegue mais resolver esse problema. Foi um dos melhores movimentos. Então, a gente precisa entender isso também. Lá fora está turvo, eu concordo, o Brasil não é uma ilha que vai passar inerte a tudo que acontece lá fora, mas, ao mesmo tempo, encurtar e talvez a parte de renda fixa você vai encurtar um pouco mais. A gente hoje não está 100% exposto, o máximo, né? A gente tem faixas que a gente gosta de estar, né? Para cada tipo de perfil. Hoje a gente não está com o máximo porque a gente acha que pode sim, tem uma boa probabilidade, mas a gente está bem posicionado em risco, assim, ativos de risco também, que são o Funchal, né, que é o ex-secretário do Tesouro, ele até falou isso, né, que se você for olhar a fórmula matemática disso, né, né, dentro desse contexto como todo, primeiro, né, o que deprecia muito é que para descontar essas empresas você usa a taxa livre de risco, que é a própria Selic, né? Então, hoje a taxa livre de risco que a gente utiliza é a Selic para fazer esse tipo de conta. Então, com a Selic alta você desconta muito no fluxo de caixa, mas são dois pontos importantes, que é o risco e o crescimento, né, das empresas. E muitas vezes você esquece desse fator crescimento na fórmula, né? Que se você pegar a fórmula matemática,
você tem essa expectativa de crescimento. Então, olhando para a fórmula, você vê que isso é um fator que importa muito, né? O quanto essa empresa realmente vai crescer no tempo. Isso vai ter um impacto significativo dentro do portfólio, né? A grande questão é que é mais difícil a empresa mudar a perspectiva futura de crescimento dela muito rápido. Isso normalmente é uma construção. Só que a expectativa de taxa de juros às vezes muda muito rápido, né? Então a gente estava outro dia com taxa de juros a 2, ninguém imaginava que ela podia chegar nos patamares próximos de 15, igual a gente anda próximo hoje. E aí muda muito rápido, e isso aí tem que refazer essas contas mesmo, porque senão o custo de você ficar nisso é muito alto, né? De não estar na outra opção. Então, mas é isso. Vai ter muita coisa que vai continuar andando, e vai ter época que vai melhorar, vai ter época que também vai estar bem. Então, a não ser que você não acredite nisso. Não, vamos ter um processo de deteriorização das empresas no longíssimo prazo, as instituições vão todas perder, aí é outra história, né? Então, o grande risco de investir em ações é o que o pessoal chama de venezuelização, né, do país, que é quando você tem a maioria dos investimentos saindo do país, um nível de pobreza aumentando de forma absurda. Esse é o maior risco que você tem em ações assim. E aí, se você acreditar nisso, aí realmente você tem que sair fora. Mas se não, se você acha que é um país normal, que está produzindo, que está crescendo, que vai ter fontes que vai dar certo, outras não. E esse ponto é importante. Teve um dia que eu fiz uma reunião junto com um cliente nosso e eu vejo uma preocupação muito grande do povo, né? De, tem que deixar meu dinheiro mais líquido para eu sair fora se fulano foi eleito, para eu ir embora daqui. Mas a gente costuma falar de alguns sintomas, né? Então, assim, não tem nenhum sintoma de que, por exemplo, um confisco de dinheiro vá acontecer, né? Tem muitas coisas que o pessoal fica preocupado e que é algo que é totalmente incontrolável no final da história, né? Quem vai ser eleito? Não importa. Igual você falou, você tem uma gestão de portfólio. Importa no longo prazo? É claro que importa. Mas tem outros fatores que também importam muito, né? Muito, né? Então você não vê muito sintoma de a gente vê uma economia bem mais estável. E aí um ponto importante que foi dito é que o Brasil não é dependente de um único produto, de uma única coisa. Então, por que você vê muita propaganda hoje política falando que o Brasil está fadado ao sucesso, né? Ele está ali condenado... Tem os dois lados, né? O que fala que está condenado a ter sucesso e o que vai virar Venezuela. Tem os dois lados falando assim. Por que está condenado a ter sucesso? Primeiro que existe uma boa parte do dinheiro externo que é direcionado para países emergentes. E aí a gente tem poucas possibilidades de países emergentes, né? Que realmente vale a pena investir, que tem uma condição. Brasil, México, talvez, né? Principalmente a América Latina praticamente toda foi embora, né? O Chile tem a chance de virar o jogo. Mas ainda muita instabilidade, mais do que no Brasil, inclusive. E o Brasil, você tem menos dependência de uma única coisa. Então, que é um ponto que você tem quase 40% do PIB entre agro, você tem questão de mineração e você tem combustível, né? E ainda assim, quando a gente fala de energia renovável, o Brasil ainda tem uma condição mais favorável em relação ao resto do mundo. Então, por isso que mesmo os economistas errando no começo do ano que o Brasil não cresceria, o Brasil cresceu, é muito provável que também esse otimismo no próximo ano seja frustrante, porque talvez não cresça na mesma proporção que cresceu esse ano, mas ainda assim é provável que o Brasil cresça mais do que o resto do mundo, mais do que os Estados Unidos, justamente por causa dessas questões que o Brasil tem, né? De você ter um agro muito forte, de você ter essa questão europeia de restrição de agora entrando no frio, pouco combustível, pouca energia, e o Brasil como um país bom aí para isso. Então alguma grana vai ser direcionada para cá e de alguma maneira isso ficou representado lá no começo da pandemia, onde muito investidor trouxe dinheiro para cá, não sei quantos bilhões de... Agora foi engraçado.